Que a paz seja conosco. Na parte segunda do Livro dos Espíritos, o capítulo de número 9, que versa acerca da intervenção dos espíritos no mundo corporal, nos reserva para a manhã de hoje a análise de apenas duas questões. E elas estão agrupadas sob o título Pactos. Maria Cecília Marques apresentou no ano de 2012, na Universidade de São Paulo, uma dissertação que tem o seguinte título: Fausto e a representação do diabo na literatura. Um estudo comparativo da tradição fáustica em Guimarães Rosa, Thomas Mann e Fyodor Dostoiévski. A dissertação foi aprovada com distinção pelos membros da banca e esta autora, com a qual iniciamos a abordagem de hoje, nos dá uma noção daquilo que levou Allan Kardec a formular aos espíritos duas questões acerca do assunto. Antes, porém, vamos recordar um pouco estas intervenções literárias. E isso porque, sejam os autores mencionados pela professora Maria Cecília, sejam outros tantos conhecidos na literatura brasileira, dentre os quais Machado de Assis, há sempre no imaginário a ideia de que a intervenção de um ser identificado como Satanás, Beelzebu, ou coisa feia e sinônimos semelhantes, faz parte da rotina. Isso advém exatamente do quê? Do debate que envolve o bem e o mal. E este debate foi que levou o ensinamento religioso, particularmente no Ocidente, a criar esta figura, que seria a de um anjo decaído, que, rebelando-se contra Deus, deliberou, num determinado momento, também ele assumir o trabalho de perder os homens. Todo este imaginário leva em conta ideias que, como são fruto da ausência de amadurecimento dos nossos espíritos. A maior delas é nos imaginar como únicos habitantes dos universos, porque são mais de um universo. De cara, o físico em que nos encontramos presentemente e o espiritual, do qual fazemos parte, já que, enquanto espíritos, somos capazes de ter e de perceber uma realidade além daquela onde momentaneamente nos encontramos. Portanto, só de princípio, nós temos dois universos a serem considerados. Existe sobre essa figura disparidades históricas e autores, sejam eles clássicos, modernos, contemporâneos. Eu vou me centrar, até para facilitar a abordagem, esta é uma obra que lida sob o aspecto da literatura tem um viés, mas lida sob o aspecto espírita tem outro viés, que é Fausto, de Goethe. Nós vamos encontrar em Fausto, então, uma insatisfação ao seu redor, com o conhecimento que ele tem. Diz ele o seguinte: ai de mim, da filosofia, medicina, jurisprudência, e mísero eu da teologia. O estudo fiz com máxima insistência. Pobre simplório, aqui estou, e sábio como dantes sou. Não julgo algo saber direito, que leve aos homens uma luz que seja edificante ou benfazeja. Mais adiante, de outra interpretação careço. Se o Espírito me deixa esclarecido,
escrito está: no início era o sentido. Pesa a linha inicial com calma plena, não se apressure a tua pena. É o sentido então que tudo opera e cria, deverá opor. No início era a energia, mas já enquanto assim o retifico, diz-me algo que tampouco nisso fico, do Espírito me vale a direção. E escrevo em paz, era no início a ação. A obra é lindíssima e há uma tradução, mas que recomendo, são 2 volumes alentados, perto de 1.400 páginas, e que nos dá então a exata dimensão. A grande vantagem é uma edição bilíngue, então nós temos a condição de ver, da minha parte não, porque a outro texto é alemão, nós temos a chance de perceber na exposição que Goethe faz todo um estudo acerca da intervenção e de um chamado pacto que o nosso personagem central houvera feito com Mefistófeles, a revelar a intervenção do demônio. E o demônio, então, assim como no retrato de Dorian Gray, nos contos de Machado de Assis, na obra de Thomas Mann, eventualmente na de Fyodor Dostoiévski, este pacto ocupa um imaginário. Um imaginário que é retratado assim: o humano afã tende a afrouxar ligeiro, só sobra em breve e integral repouso, aduzo-lhe por isso o companheiro, que como o diabo influi e incita, laborioso. Se vier um dia em que ao momento disser, ó para, é tão formoso, então algema-me a contento, então pereço venturoso. Repique o sino derradeiro, a teu serviço ponhas fim, pare a hora então, caia o ponteiro, o tempo acabe para mim. Fausto nos fala então de um pacto. E Kardec pergunta, 549, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Ao que os espíritos respondem, não, não há pactos. Há naturezas más que simpatizam com maus espíritos. Queres atormentar ao seu vizinho, chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles. E pode adotar 2 condutas. Primeiro, fazer uma conjuração igual. O seu vizinho também se alia a alguém que vai querer te prejudicar. Por quê? Porque é mau como você é. Segundo, ele age no bem, e com isto o mal não o encontra. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque com eles fica sintonizado, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. Nazil, peraí, tem ou não tem pacto? Tem sintonia. Sintonia. Dize-me quem és,
e eu direi os espíritos que te acompanham. Dize-me qual é a vibração em que estás, e direi de cara quantos são aqueles que te observam, te influem e agem, não apenas para potencializar o mal que trazes, como para que tu também faças o mal onde estiveres. A literatura apenas e tão somente então personifica nesta criação fruto do ensino religioso do Ocidente aquelas condutas que são condutas reveladoras do mal. Mas a doutrina espírita, ela é interessante, ela é esclarecedora. Em A Gênese, Kardec tem a chance de analisar o bem e o mal. Está no capítulo 3, quando ele, ao nos explicar acerca disto, diz que o mal não está em Deus, e nem de Deus é originário. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, Satanás, ele seria igual a Deus, e por conseguinte tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, ou então lhe seria inferior. No primeiro caso, e vem a racionalidade de Kardec, nós teríamos duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente. Esta é uma hipótese completamente afastável, já que o universo revela uma estrutura única, uma inteligência suprema, que organiza as coisas contando com inteligências outras sintonizadas na prática do bem. Agora, se temos duas criaturas, sendo inferior a Deus a segunda, porque Deus é o Criador, ela deveria estar a Ele subordinada. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. E aí, nós nos perguntamos, se teve um começo, permaneceu assim, por quê? Porque quis. É mal, por quê? Porque lhe compraz o mal. Preste atenção no que as pessoas fazem, às vezes, tendo em mãos um instrumento tão potencial como um computador, capaz de conduzir a criatura a um universo de conhecimento, horas e horas perdidas atrás de informações sexuais, atrás da desgraça alheia, atrás da jocosidade. E aí o sujeito vem me dizer que o computador é impuro. Impura é a mente que o aciona. Impuros somos nós, que não queremos crescer, embora os convites nos sejam endereçados. Não queremos avançar. Insistimos na prática do mal. O mal existe sim e tem uma causa, diz Kardec. A causa é a pouca evolução dos espíritos que aqui na Terra presentemente a habitam. Essa é a causa. A ausência do conhecimento. A ausência que nos faz trocar as facilidades da existência. Sim, porque é aí que os autores todos, Fausto, Dostoiévski, o brasileiro mencionado por ela, Guimarães Rosa, está lá em Diadorim. As pessoas querem as facilidades da existência material. E por isso pactuam, almejando promoção, poder, dinheiro, domínio, sexo, vantagens. Pactuam o tempo todo. E os espíritos que não nos querem ver sair daqui,
associam-se a tais criaturas. E temos então o resultado. Kardec, no comentário que aduz acerca da questão 549, diz: o fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia que existe entre nós que temos natureza má e os espíritos que são como nós. Está em nós o problema. E quando somamos forças, bem, aí a conversa é outra. A conversa é outra. Em O Livro dos Espíritos, quando desenvolvemos a análise da questão 515, nós encontramos o seguinte ensino. Vamos buscar um pouquinho. Que se há de pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Ora, efetivamente, certas pessoas exercem sobre as outras uma espécie de fascinação que parece, e eu me lembro bem de haver destacado isto quando expus a questão, parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, nós estamos diante do quê? De maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. E por que Deus permite isto? Porque nós temos que crescer sozinhos. Deus nos dá a chance da evolução para que o mérito seja nosso. Para que amanhã, na posição de Cristo, possamos olhar à nossa volta, voltar ao passado e ver todo o esforço que fizemos para sermos melhores. Essa é a razão. Mas é a razão que não fala de um céu de papelão, de um inferno de risada. Porque papelão e risada são fruto da ignorância do homem, que num primeiro momento se acha o centro do universo. No segundo, detentor da posse do que vai acontecer ou não, além da existência. É o homem, longe ainda de ser maduro. Longe ainda de ser um espírito que deixe evidente esse seu compromisso com a prática do bem. Na questão de número 550, então Kardec pergunta qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores. Eu diria para vocês que nem é lenda. Eu fui à internet quando estava me preparando e dei uma busca e encontrei, não vou nominar aqui, mas pelo menos a referência a 10 personalidades que hoje são marcantes na vida brasileira, que os outros acusam, fez pacto com o demônio. É por isso que a sua música vende tanto, é por isso que o seu programa faz tanto sucesso, é por isso que os jogadores não fizeram esse pacto. Não achei nenhum. Né? E acredito que seja por intervenção do Papa Francisco, mas que também não está com a bola toda, porque não deu certo para os seus conterrâneos, né? Então paremos e pensemos, está aí, o nego está solto, imagina isso o tempo todo. E é possível vincular? Claro que é. Não sejamos bobos de imaginar que o mal não existe. Não sejamos bobos. Na melhor obra sobre uma reunião mediúnica, que é Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda, é impossível que alguém participe de um grupo mediúnico e não tenha lido esse livro. Eu gostaria que tivesse lido o livro dos médiuns. E o Hermínio diz, bom, para tentar facilitar, porque as pessoas fogem do livro dos médiuns, imagina, é como um advogado não querer conhecer a Constituição do seu país. E o sujeito quer exercer a mediunidade, mas não lê o livro dos médiuns todos os dias. Aí o Hermínio escreve uma obra como essa, Teoria e Prática, fantástica,
fantástica, dividida em pontos como instrumentação, pessoas, campo de trabalho, técnicas e recursos. Ele nos dá a conhecer sobre as pessoas, o dirigente das trevas. Por que usar? Mas sabe quem são essas criaturas? Elas comparecem para observar, estudar as pessoas, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de tomar suas providências. Sabe quem ele foi no passado? Está aqui, um encarnado poderoso, autoridade incontestada, arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Ele desencarna e vai para onde? Vai pela ideologia ridícula do presente criada por nós, vai para o céu. É o céu de papelão. Porque ninguém manda um parente para o inferno. Só quando está encarnado. Quando desencarna, tem tanto medo do sujeito que deseja que ele vá para o céu e fique longe. É medo, medo puro, medo puro. Medo puro. Puro. O sujeito manda o sujeito para o céu, vai para lá. Ele era bom, né? Entre nós a bondade é uma prática corriqueira. Somos criaturas tão boas que o mundo é esse retrato da nossa bondade. Em que criança passa fome e frio, enquanto o sujeito se abriga. Em que as pessoas rastejam esperando uma vaga para serem atendidas. E alguém que se diplomou numa escola pública, paga pelos outros, se fecha e não atende. Esse é o mundo de bondade. Para o céu? Para o céu? Meus amigos, Kardec diz isso. Aqueles que se vinculam dessa forma não ficarão para sempre. Terão que se desprender da matéria, porque nela ficarão enterrados cada vez mais. Não terá no mundo dos espíritos a satisfação de que haja gozado na terra, até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e ele, o espírito delinquente, um pacto que leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se praticar o bem, se associar aos bons espíritos. Por quê? Porque é coisa para temer. Lá o Hermínio, no bloco das pessoas, quando nos fala do vingador, aquele que vem então vingar-se em nome de alguém que lhe pediu, que não soube manter a necessária evolução para apropriar-se deste ensino que nos diz que estamos aqui de passagem, mas aqui não permaneceremos. Teremos que voltar. Daí porque todo o bem que pudermos disseminar nos será útil quando tivermos que, por este caminho, mais uma vez, fazer trilhar os nossos passos. Numa mensagem lindíssima, daquelas que a gente lê, relê e chora, né? Por isso eu quis trazê-la anotada, para evitar daqui um espetáculo, porque eu choro mesmo. Quando paro para refletir, Emmanuel, junto com Chico, nessa parceria linda, num livro chamado Mãos Marcadas. Mãos marcadas. Marcadas por quê? Pelos gestos, pelas ações que empreender. Nos diz, cuidado com a prece de antes e do depois. Antes de observar a presença do mal, roga ao Senhor para que os seus olhos se habituem à fixação do bem.
Legal o recado, né? Entendido? Buscar a fixação do bem. Somos nós, não é verdade? Nós olhamos a pessoa e nosso pensamento é sempre puro, sincero. Nossa, que bom que você melhorou, que bom que você está assim, que bom que você progrediu, que bom. Ora, não sejamos hipócritas. Mas ele nos manda, observa a fixação do bem, a fim de que depois você não tenha que converter a sua oração em requerimento desesperado. E aí ele começa a fazer aquele jogo fantástico, né? O estilo Emmanuel de construir o raciocínio é fenomenal. É o bate e o rebate. Primeiro, antes de você assinalar uma frase caluniosa ou irrefletida, peça que os seus ouvidos aprendam a escutar o que puder ser auxílio. Auxílio. Não se fixe em frases caluniosas ou irrefletidas. Antes de caminhar em direção do poço em que estão as águas turvas da crueldade, implora para que os seus pés se mantenham na movimentação do trabalho digno. Antes de considerar a ofensa do próximo, solicita que o seu coração saiba exercer a caridade genuína do entendimento e do perdão sem reservas. Todos fazemos preces depois que o sofrimento nos convoca à expiação regenerativa. Quando o processo das nossas defecções morais já coagulou em torno de nosso espírito o cáustico da aflição com que havemos de purificar os tecidos da própria alma. Todavia, quão raras vezes oramos antes da luta, vencendo o sentimento contra a sombra da tentação. Saibamos louvar a bondade e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, rendendo graças pela flor e pelo espinho, pela facilidade, mas também pelo obstáculo, pela alegria, mas também pela dor, pela fartura, mas também pela carência. Para nos recomendar, numa frase lindíssima, agradeçamos aos céus as lições diminutas de cada instante da marcha, aprendendo a tecer com as pequeninas vitórias de cada dia o triunfo sublime que na grande angústia, no dia da nossa volta, erguer-nos-á para a alegria soberana, capaz de nos pôr de pé na realidade espiritual para entender a luz que nos cercará. Pactuar com a sombra, vincular-se ao mal, ceder a impulsos menos dignos, faz parte do nosso aprendizado, mas não é uma necessidade. Está em nós agir em sentido diverso. Está em nós olhar as coisas sob um outro prisma. Está em cada um de nós estabelecer a cada dia as opções que deveremos trilhar, buscando trilhar aquelas que nos conduzam não à satisfação do imediatismo, não à posse efêmera de coisas que deixaremos, mas das coisas do Espírito, aquelas que nos farão experimentar a evolução, a racionalidade do conhecimento espírita, meus amigos, expressa em lições tão lúcidas como a de Kardec em O Livro dos Espíritos, ao dialogar e querer aprofundar um conhecimento com aquelas entidades que estão conosco, querendo que nós saiamos deste lodo onde insistimos em permanecer. Encontram nas letras de Emmanuel a recomendação muito séria:
E eu vou voltar a elas. Não guardemos, não assinalemos frases caluniosas ou irrefletidas. Não busquemos as águas turvas da crueldade. Jamais nos sintamos ofendidos por quem quer que seja. Se temos que empreender algo, que este algo seja a prática diuturna do bem.